Há um tempo atrás se acreditava que a possessão ela não seria possível. E depois, através do ínculo codificador, foi possível isso ser aclarado e, na sequência crucial, André Luiz veio também fazer assertiva na baliza daquilo que foi trago a claridade na doutrina espírita, da não só possibilidade, como realidade da possessão. E essa é uma realidade delicada, visto que, quando se fala em obsessão, ela é causada sempre por um espírito inferior. E, nessa consequência, ela vai poder ser simples ou vai ser uma obsessão que se classificaria como subjugação. E essa pode ser fascinação moral e física e possessão. Daí que, na questão de uma obsessão simples, a vontade da pessoa está preservada, em se considerar que existe a ação de um espírito inferior ali atuando. Já naquela que é subjugação, que redunda em fascinação, a vontade ela é subtraída. E uma questão que entra aí é que, quando a pessoa está numa obsessão simples, ela reconhece que ela está nessa realidade, ela vê isso. Já na fascinação, ela não acredita que ela está naquela situação. Daí que ela acha que está como a última bolacha do pacote e tem a noção de que está agindo por si mesma, com independência, tranquilidade, enquanto ela está sob uma ação e que a coloca no ridículo, a engana, e ela acha que está no caminho certo. Daí que a questão da fascinação, ela traz a gravidade que a acompanha e, inclusive, assim, a alteração, a subtração da vontade, da ação e do desejo da pessoa de sair daquela condição. Já na possessão, ela pode tanto ser causada por um espírito malévolo, quanto por um espírito elevado. Se for um espírito inferior, que veio como um desencarnado, inimigo de ontem, pode acontecer da pessoa ter uma convulsão típica de epilepsia
uma crise que seria também transmediúnico. Pode haver dominação da mente, do corpo, e com o comprometimento disso. Uma pessoa estava comentando que ela tem uma prima e ela tinha um relacionamento bom com essa prima. Certa feita, ela começou a falar que ela estava tendo um caso com o marido dela. Essa prima imaginou isso e se criou uma indisposição entre as duas que redundou numa inimizade que chegou num ponto dessa prima falar que ia matar ela, ameaça ela, se vê ela na rua, ela já irrita, fala que a outra está provocando ela, já começa a discutir com ela e ela vira e segue, porque tentou uma intermediação da situação e aquilo permanece suspenso. Ou seja, essa prima ela está numa condição obsessiva, onde ela criou uma realidade em relação a outra pessoa que faz sentido e é o que ela aceita, e acredita que está correta a maneira dela de agir. Esse é o perigo. Porque quando redunda nesse tipo de conexão, o risco é eu aceitar aquela ideia alienígena, infeliz, e acreditar que aquilo está sendo alimentado por mim mesmo, apenas. Enquanto que aquilo está tendo uma sinergia de espírito desencarnado afim, que ao me fascinar, me leva, inclusive, a ver o outro de uma tela e com a tinta daquela epilepsia moral e o risco que advém disso. Porque ameaça o outro, quer dizer, está tirando a paz da outra pessoa ao ameaçar que vai matar, está perturbando o outro. E isso é uma energia que prejudica antes ela e que cria mais ferida, mais pus moral para a conexão nefanda que ela está. Uma moça tinha comentado que ela era da Umbanda, ela está indo no centro espírita para estudar a doutrina, se fortalecer também. E o irmão, que é viciado em droga, ela tem esse e um outro irmão. E parece que a mãe. Mas que esse irmão só ouve ela. Ou seja, ela tem a força necessária para lidar com a situação dele, que é uma situação de vício. E ele tinha chegado em casa e achou que uma cobra estava vindo para picar ele, porque tinha um bicho ali, com alucinação da droga. Ele acabou indo em cima dela, a agrediu, num desentendido que teve devido a isso. Mas é só ela que ele ouve. Nessa conjuntura do vício, que ele já está imiscuído e que já compromete a percepção dele, a visão dele, porque confunde uma coisa com outra e agride, achando que
assim ele vai resolver alguma coisa da percepção dele que está alterada, ele encontra nela essa condição de ajudar. Daí, assim, a responsabilidade dela. Então, para uma pessoa que está perto de alguém que está sob uma alucinação, ela tem um compromisso e precisa estar atenta para ajudar a pessoa que percebe essa condição diferenciada e se abre, aceita a ajuda, porque vê que isso vem do outro de forma que distingue. Uma senhora, ela tem um filho que é um inimigo de ontem dela. E ele ameaça ela, liga na casa dela, alta hora da noite e para insultá-la, ameaça e já agrediu, inclusive. E isso mostra que o inimigo desencarnado, ele pode também estar encarnado. E existir a tentativa de domar a resposta do outro como uma forma de uma epilepsia moral que eu tento causar no outro por ser um inimigo, mesmo encarnado. E tento tomar a mente do outro porque tento controlar a partir de alguma fraqueza que eu vejo no outro para que o outro delinqua. Por isso, a assertiva do Cristo, ela se demora e há 2000 anos que eu ainda não aprendi o que ele disse, estou tentando começar a compreender. Vigie e ora e reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque eu posso chegar ali na porta e meu momento sou eu ser levada, nem um fio de cabelo vai comigo. E aí a consciência ela vai me acusar, ela vai despertar e eu vou ser chamada a não só prestar conta do que eu menoscabei, mas a seguir um roteiro de expiação e reajuste. Quanto antes eu puder reconciliar com o inimigo, mais facilita o caminho que me aguarda, que por si só é íngreme, é montanhoso.